Hoje nós vamos falar quem motiva o empresário. Eu tinha feito uma live e depois dessa live a gente pegou uma parte do vídeo, coloquei no Facebook. Só que aí aconteceu aquilo que eu não esperava, né? Chegou uma seguinte pergunta no meu Facebook: e quem motiva o empresário? E aí realmente eu comecei a olhar e ver o quanto o empresário ele tem de responsabilidade. Então sempre diz, você tem que motivar, você tem que cuidar de finanças, você tem que cuidar de recursos humanos, você tem que cuidar de tecnologia, e você tem que vender, você tem que pagar imposto. Imagina, no final o empresário tá maluco, né? E aí quem que vai motivar esse empresário para ele vir abrir um negócio, acordar todos os dias, ir para a empresa dele, pagar todos os funcionários primeiro, pagar o imposto primeiro, pagar o governo primeiro, pagar fornecedor, e se sobrar alguma coisa, ele fica com dinheiro no final. E aí o coitado do empresário, ele fica como o malvado da história, porque sempre é colocado, né, que o empresário é um explorador de funcionários. Gente, mas até mesmo se quem estiver aqui, quem estiver assistindo esse vídeo, se for funcionário, se for tentar, né, buscar sua carreira de empresário, o que a gente tem que se avaliar é se colocar no lugar do outro. Quando o funcionário ele acha que o patrão ganha muito dinheiro, né? O que eu faço? Eu assim, não, então vem aqui, eu vou abrir os números para que você veja exatamente o quanto que sobra para o empresário. E todas as vezes que eu fiz isso, né, aquele clima de que o patrão é malvado, o empresário é um malvado, se aquietou, e o próprio colaborador, o próprio funcionário ficou assim, putz, coitado dele. Nós empresários somos corajosos, muito corajosos. Por quê? Porque no meio a todo esse transtorno, o empresário ele tem que pagar conta, ele tem que pagar os colaboradores, porque senão ele vai ter problema. E o que acontece? Se sobrar dinheiro, ele vai poder pagar as contas dele. Se não, ele não tem dinheiro para pagar as contas dele. E aí, nesse mesmo período de pandemia, o que aconteceu? Os funcionários teve direito a ter um auxílio emergencial. E eu te pergunto, o empresário, ele teve auxílio emergencial para ele? Então imagina, ele teve a empresa dele fechada, ele teve que pagar os funcionários, ele teve que pagar fornecedor e ele parou de receber. E ele ainda não teve direito de receber qualquer tipo de auxílio. Mas por que essa coisa aí, né, de que o empresário é um malvado, que o empresário é ruim? Porque a gente sempre ouve na televisão até hoje, né, que o dinheiro faz mal. Quando a gente fala, né, de que o dinheiro que a gente aprende, né, que o dinheiro é uma coisa ruim, que você vai abrir uma empresa e que você quer ter lucro, não é errado. Se você não abrir uma empresa para que ela dê lucro, é melhor você abrir uma ONG, né? Se você quer só ajudar, não quer ter lucro do seu negócio, abre uma ONG, saiba que você tem que aportar dinheiro para que sua ONG funcione, porque até mesmo uma ONG, ela precisa vender, ou seja, uma ONG ela depende de doações para que ela realmente exista. Então, até mesmo uma ONG precisa de dinheiro. Só que realmente, até a minha mente eu também tinha esse pensamento, dinheiro faz mal, e gente, isso é uma coisa que até limita a nossa mente. Se a gente for falar em mindset, né, se você não mudar essa sua cabeça, né, que dinheiro faz mal, ou seja, na verdade o dinheiro não faz mal, né, é o uso dele que faz mal, então você precisa tirar isso da sua cabeça, porque você vai ver o quanto de abundância vai existir na sua vida. E também, se você, como empresário, olhar para o seu negócio como uma coisa que não é profissional, também não adianta. Você tem que olhar como algo profissional e você tem que olhar com algo que dê lucro. Eu sempre falo o seguinte: uma empresa bem administrada, de 10 a 15% de lucro ela tem que dar. Pequena e média, né? Quando a gente vai para grandes empresas, normalmente esse número aí é de 3 a 5%.
né? Os números são grandes, mas o lucro líquido mesmo, a última linha, ela é muito baixa. Então imagina, você batalha, você recebe lá 100 e no final vai sobrar para você, pequeno empresário, vai sobrar 10. Tá? Essa é a conta que você tem que sempre olhar para sua empresa, porque se todo mundo só olha para o faturamento, pô, 100 mil, então o próprio empresário já olha só para os 100 mil. O funcionário também vai olhar, pai, 100 mil, pô, ele ganha 100 mil e me dá só 1.000. Só que desses 100 mil, gente, tem muita conta para pagar. Tem imposto, tem o custo da matéria-prima do produto ali que você vai comprar para revenda, por exemplo. Esse custo aí fica em 50% e 60%. Você tem um produto que ele vai te custar no mínimo de 50% a 60%. Vai sobrar 40%. Se você desse 40% você pagar lá 17%, vai para o imposto. 20% vai para as despesas administrativas, que é o máximo aceitável. Sobrou 3%. Olha só. Agora, se você está numa alíquota de 6% e se você consegue reduzir as suas despesas administrativas, é aí que você, como empresário, tem que olhar. Mas você tem que olhar para a linha lá final. Tá sobrando dinheiro ou não está sobrando dinheiro? E não é feio o empresário olhar para essa linha e olhar, não está sobrando dinheiro, eu vou reduzir aqui, eu vou reduzir pessoal, eu vou reduzir a despesa administrativa, eu vou olhar onde que o meu custo talvez pode ser reduzido, eu vou ver quem está prestando serviço para mim se eu posso reduzir também. Não é feio querer lucro na sua empresa. O lucro ele é bom, o lucro é moral. Eu chamo de a síndrome do filho bom. O que é a síndrome do filho bom? É igual aquela coisa que você tem na casa lá, 2 irmãos. Um é aquele que estuda, que tira as boas notas, não incomoda na escola, ele cresce, ele trabalha e não dá problema. E tem um outro meio preguiçoso, que aí o que os pais fazem? Eles não dão atenção para aquele filho que estudou, que se dedicou, dão mais atenção para aquele preguiçoso, né? E aí dão dinheiro, dão as coisas para ele. E aí o que acontece? Quando o filho bom que se matou, faz alguma coisinha errada, ele é crucificado. Enquanto o outro que sempre fez coisa errada, só quando ele faz coisa boa que alguém até lembra dele, porque ele faz coisa ruim e errada o tempo todo. Eu digo que a síndrome do filho bom é a mesma coisa que acontece entre empresário e patrão. O empresário é o filho bom, aquele que sempre está lá batalhando, pagando as contas, mas ele é sempre criticado, ele é sempre exigido, né? Sempre exige mais dele, é igual o filho bom, né? Ele vai lá, ele sempre tira 10, é o dia que ele tira 5, todo mundo diz, mas você tirou 5? Né? Coisa feia, né? É bem essa questão. Então, a gente tem que cuidar com essa síndrome do filho bom entre empresário e colaboradores. E ninguém explora ninguém. Eu sempre falo o seguinte, o empresário e o colaborador, o funcionário, eles têm uma relação de troca. O que é essa relação de troca? O empresário, o colaborador, o funcionário, ele doa o seu tempo para a empresa e, por troca disso, o que foi acertado, existe um contrato, ele é pago por isso. Então, existe uma troca aqui. Ninguém está fazendo. O patrão não faz favor dando emprego para o funcionário não faz favor prestando serviço para o cliente. E aí eu queria tirar essa dicotomia, né, essa briga que existe, né, entre empresário e colaborador. Se você colocar isso na sua cabeça, né, seja você empresário, seja você um funcionário, que existe aí uma troca e uma troca justa, até porque a gente não está mais em período de escravidão, né, a gente tem uma troca justa, o funcionário doa seu tempo e o patrão paga por esse tempo. Então, é uma troca justa. E com isso o dinheiro simplesmente circula, as pessoas trabalham, recebem esse dinheiro, ninguém está fazendo favor para ninguém, as pessoas recebem esse dinheiro, com esse dinheiro você compra a sua casa, você compra o seu carro, você viaja, é honesto, é moral esse dinheiro que você recebeu. Você como funcionário, você vai trabalhar para receber, você como patrão, você está pagando para o seu funcionário, né? Então, ele é moral, o dinheiro é bom, o dinheiro é moral, então dinheiro não é pecado. A síndrome do filho bom dá para ser aplicada também quando você está com um funcionário. Realmente às vezes você tem 2 funcionários, o bom, aquele que batalha, que luta, é quase teu sócio, e aquele que está ali só querendo o dinheiro no final do mês. E aí o que às vezes acontece? Às vezes você está lá, exige muito daquele cara, daquele funcionário seu que trabalha pra caramba, e o outro lá, de vagas, de boa, você até diz assim, esse aí não faz as coisas direito, eu nem vou dar nada para ele fazer. E aí o que você está fazendo? Você está beneficiando o malandro.
né? Então, como empresário, você tem que se alertar nisso. Como consultor, você tem que se alertar isso, porque toda empresa tem isso. Antes de quem motiva, eu vou perguntar, né? O que motiva o empresário? Vocês. O que motiva vocês a abrir uma empresa? Isso é uma das coisas que motiva o empresário. É ele ter sucesso, ganhar dinheiro, ter sucesso, né? Tem muita questão de reconhecimento, status, sabe? Então, realmente, se isso é o que motiva, agora eu pergunto, quem motiva vocês a ser empresários? O empresário, ele é sozinho. Ninguém motiva o empresário. Não existe uma terceira pessoa que vai motivar. Ninguém bate nas costinhas do empresário. Parabéns, cara. Oh, vambora, vambora. Não, ninguém. Até o gerente do banco, quando quer dar dinheiro para você, digamos assim, dar dinheiro, ele tá de sacanagem porque ele tá querendo bater a meta dele, ele tá querendo ganhar o spread ali. Então, assim, ninguém motiva empresário. Você que realmente tem que botar na sua cabeça que você, quando abrir um negócio, é você mesmo que vai ter que todo dia levantar e fazer o seu negócio ir para frente. Por isso que eu sempre digo, o sucesso da empresa também é responsabilidade do dono. Você está de parabéns se a sua empresa tem sucesso. Ninguém mais fez isso, foi você mesmo que fez. Mesmo que às vezes você tenha que trazer alguém de fora para te ajudar, foi responsabilidade sua quando você resolveu trazer aquela pessoa para te ajudar. Então, você merece. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira.